Olá para você, está começando mais um Estúdio 1 para você que está assistindo pelas nossas plataformas TMW Pix, disponível no Canal 11, CDN TV, NX Play e Gigo TV. Caso você esteja assistindo pelo nosso canal do YouTube, saiba que os nossos assinantes por essas plataformas assistiram com prioridade semanas antes. Então não perca tempo, vai nessas plataformas e assine e você vai ter acesso com prioridade a Pix TV. Claro, e hoje quem for assistir o Estúdio 1 vai ter um conteúdo com bastante informação e um conteúdo bem interessante a respeito do autismo. Com certeza, Vini. Hoje a gente está aqui com Thaís Scalzilli, terapeuta ocupacional, e Júlia Teixeira, fonoaudióloga. A gente vai conversar sobre o autismo. E eu queria primeiro apresentar as meninas, agradecer por terem vindo aqui hoje. Obrigada. Obrigada, a gente agradece, né? Ficamos muito felizes com esse convite de poder estar trazendo um assunto que está ganhando mais destaque, tem muita relevância, muita importância, né? Que é o autismo. Então, muito obrigada. A gente agradece. Aqui, obrigada. E para começar, a gente gostaria de saber um pouco mais sobre qual é o foco da pesquisa de vocês hoje e um pouco sobre o trabalho de vocês, né? A atuação de vocês de trabalho. Uhum. Então, eu sou terapeuta ocupacional, a Júlia é fonoaudióloga, né? E nós trabalhamos na Clínica Evolve, da qual nós somos sócias proprietárias. Hoje a nossa atuação é 80% com autistas, né? Então as pessoas que procuram a nossa clínica são pessoas crianças principalmente, né? Que estão percebendo sinais de atrasos, enfim, e vêm para essa investigação e depois seguem um acompanhamento com a gente. Então o nosso foco mesmo, principal, é o autismo e transtornos de neurodesenvolvimento em geral. E para trabalhar com relação ao autismo, né, a questão da terapia, a questão do fono em si, tem um trabalho diferente para quem é diagnosticado com autismo? É um pouco abrangente a pergunta, né? Mas hoje, nesse sentido, assim, eu digo... Hoje nós temos terapeutas ocupacionais, temos fonoaudiólogos, mas quando a gente vai trabalhar com alguém que é diagnosticado com autismo, ele tem... Que tipo de tratamento hoje ele vai ser mais... vai ser voltado para a questão da pessoa na fala, aprender a falar mais? Acho que isso tudo vai depender da avaliação, né? Essa criança vai chegar, é legal de esclarecer também que um autista nunca é igual ao outro, né? Cada um vem com uma demanda específica e diferente de um do outro. Então, são casos bem exclusivos sempre. Então, a avaliação ela é bem minuciosa, né? A avaliação é realizada através de protocolos, né? Que cientificamente foram desenvolvidos, né? Dentro de muitos e muitos anos. Então, dentro dessas avaliações... né? Normalmente a gente faz uma avaliação, uma triagem avaliativa, que a gente chama muitas vezes juntas, algumas vezes com a neuropsicóloga, acompanha também, né, a psicóloga. E a gente então observa essa criança e faz uma anamnese com a família, que vai trazer todos esses sinais. A gente vai fazer todo um checklist, nós temos alguns checklists para preencher, e através dessa avaliação nós vamos desenvolver um planejamento para aquela criança. Então, depende muito do que a criança vai te trazer de dificuldades, né? Muitas vezes, uma característica, assim, que é bem importante do autista, em alguns, né? O contato visual, muitas vezes, ele é muito baixo, ele é muito fraco. Não que ele não faça. Mas ele me olha. Às vezes, quando eu chamo, ele me olha. Mas, às vezes, aquilo é pouco. Ele tinha que me olhar todas as vezes que eu chamo. Ele olha 50%. Então, a gente vai trabalhar num planejamento para melhorar, né, esse contato visual. Quando um outro autista, por exemplo, que vem com pouca fala, né? A gente vai trabalhar outras questões com essa criança. Às vezes tem as questões bem de terapia ocupacional, né? Que a Thaís pode falar um pouco melhor nas questões dos sentidos, alterações sensoriais. Então, muitas vezes, até uma criança que vem para uma avaliação de fono, ele não está falando. Né? E dentro dessa avaliação, muitas vezes a gente coloca um olho clínico que não precisa ainda da fono. Né? E precisa sim da terapia ocupacional, que isso eu acho que é um assunto que ao longo da conversa a gente vai desenvolvendo. Né, que tem uma piramidezinha aí pra gente preencher. Mas eu acho que respondendo a tua questão, assim,
o tratamento, ele é interdisciplinar, ele exige uma equipe interdisciplinar, porque a criança, como a Júlia trouxe, né, ela pode iniciar precisando mais da TO, depois ela vai para fono, ou vai fazer as duas coisas juntos, ao mesmo tempo tem a psicóloga, analista do comportamento, que vai estar traçando planos, aí tem a AT, que vai intensificar e aplicar esse plano, às vezes entra o fisioterapeuta na história também, então a equipe, o tratamento, ele é interdisciplinar. E meninas, com relação assim ao autismo, né? A gente estava conversando antes que então ele não é considerado uma doença. Sim. Vocês poderiam explicar melhor? Então, o autismo, ele é considerado um transtorno de neurodesenvolvimento, né? E com algumas características, principalmente nas áreas de linguagem e comunicação, interação social, né? E apresenta comportamentos e interesses restritos. Então, seria essa tríade, assim, mais marcante na questão da identificação do transtorno, né? Para a questão do diagnóstico, né? Para todas as questões, né? Hoje tu tem um diagnóstico precoce para a evolução dessa criança até na fase adulta, né? A importância de tu ter um diagnóstico e como deve ser feito esse diagnóstico, como que ele pode ser feito, assim. A gente conversava antes, se dá para, por exemplo, tirar sangue e ver, ou vai ser só pelos sinais que a criança vai apresentar. Como tu falava antes, a questão do olhar, algumas evitam. Às vezes uma criança que fala demais, uma que fala de menos. Às vezes não falar não quer dizer que vai ter autismo, né? Então, como que funciona essa questão do diagnóstico? Como que ele pode ser feito? Então, hoje, né, existem muitas pesquisas, graças a Deus, se ampliou muito, né, esses estudos científicos que nos mostram que a gente consegue já nos primeiros meses de vida identificar sinais de risco para o autismo. Então, já se consegue em bebês com menos de 1 ano ver muitos sinais, né? Normalmente, esse diagnóstico, ele é fechado ali entre 18 meses, né? Por quê? Porque nessa idade a criança começa a falar, né? Então ela já tem que estar falando. E aí é que vai chamar a atenção dos pais. Opa, tem alguma coisa diferente. E quais são esses sinais, né? assim, que os pais podem se atentar? É o atraso de fala, né? Acho que a Júlia pode... O atraso de fala, sim, é algo bem importante, né? Até o balbucio, o que a gente espera do bebê ali com 5, 6 mesinhos, eles começam a fazer um mamá, dá. Então, é um bebê que não vai nem iniciar esse balbucio, né? Uma criança muito quietinha, né? Às vezes, antigamente falava, ele é tão bonzinho, olha, a gente nem escuta ele, né? Não, o escutar o bebê, a gente vê que o bebê faz sons, é maravilhoso, né? Que ele traz sons. É o desenvolvimento natural. É do desenvolvimento natural, com Sim. certeza. A gente espera que eles façam sons, né? Sim. Então, esse balbucio é bem importante nessa fasezinha ali de 5, 6, 7 mesinhos, tem que estar começando a aparecer. O contato visual, eu acho que aqui já chama bastante atenção nessa fase, né? Até no amamentar ou na mamadeirinha, vai pegar no colo, Muitas mães né? percebem, inclusive, algumas mães que a gente recebe no consultório, elas falam assim, eu sempre... A criança maiorzinha, ali, 2, 3 anos, né? Eu sempre desconfiei que ele tinha alguma coisa, porque quando mamava, ele não me olhava. Então, assim, tem alguns sinaizinhos que vão aparecendo e as mães, elas percebem mais do que os outros. Muito mais, com E aí, certeza. elas vão comentar, né? Eu tô achando estranho, ele não me olha tanto, ele não, né, não olha pros brinquedos, ou fica só olhando pra luz, né? Não olha quando eu chamo, tem alguma coisa estranha. E aí, o que as pessoas costumam dizer? Capaz, isso é coisa da tua cabeça, Não é nada. não é nada. Ai, tá inventando coisa, olha aí a criança gordinha, bonitinha, tá super bem, né? Então, a mãe acaba, é o que ela quer ouvir, né? Então, ela acaba deixando o tempo passar. E aí, depois, a criança vai crescendo e as coisas vão aparecendo mais. Pode falar. E nessa questão de apresentar sinais e ter esse diagnóstico, né? Aí eu reforço aquela questão de... A gente conversava antes até com questão do teste do pezinho. Então. A gente tem essa questão. Foi levantado, eu tenho um parente meu que ele foi levantado a questão há muito tempo atrás, que com o teste do pezinho conseguiria ser visto. Isso a gente está falando de 30 anos atrás. Imagina. E aí eu gostaria de ver com vocês,
com o teste do pezinho, algum outro tipo de exame, logo ali quando a criança nasce, é possível já saber se a criança vai ter ou só depois realmente dos 18 meses? Não, infelizmente Não é possível. Não existe nenhum exame de sangue, exame de imagem, teste de pezinho, nada que detecte o autismo. Ele é um diagnóstico clínico, de observação clínica. Não existe exames nenhum, né? Os neurologistas, neuropediatras, enfim, pedem exames complementares para descartar, né, alguma lesão no cérebro, síndromes, né, que enfim, podem também apresentar alguns sintomas. Então, eles pedem para descartar as outras possibilidades, mas não para diagnosticar o autismo. Até hoje ainda não. E quais profissionais que são aptos a dar esse diagnóstico, assim, para um pai? Isso é bem legal a gente falar, porque dá bastante confusão. Diagnóstico, o que é o diagnóstico? É bater o martelo e dizer, tu tem autismo, tu tem tal questão, né? Existe um manual de diagnóstico, é o DSM ou o CID, né, que é a classificação internacional. Então, o médico é o único profissional que faz o diagnóstico no sentido de laudar e dar esse CID, né? Porém, principalmente na questão do autismo, a gente fala que o diagnóstico ele é interdisciplinar, multidisciplinar, né? Por quê? Porque este profissional médico, tanto o neuropediatra quanto o psiquiatra infantil, são os dois profissionais, né, mais aptos, né, nesse caso, eles solicitam, né, então vamos dizer, eu estou desconfiada que meu filho tem alguma coisa, vou no neuropediatra. Eles solicitam uma avaliação de equipe antes de fechar o diagnóstico, de uma equipe multidisciplinar. Então, daí essa equipe, né, pode ser a psicóloga, fonoaudióloga, terapeuta ocupacional, psicopedagoga, vai fazer, então, como a Júlia falou no início, né, esses checklists, esses protocolos todos, vai montar o parecer e essa família volta, então, para o médico para daí sim fechar o diagnóstico. Quando, né, aqui em Garopaba, a gente não tem neuropediatra, né, já tô avisando aí se tiver neuropediatras assistindo. A gente acaba tendo que encaminhar para Tubarão ou para Florianópolis, inclusive em Tubarão a gente tem um super parceiro, né? Dr. Jaime Lin, e a gente encaminha bastante para ele. Mas aí a gente já encaminha com o parecer, a gente já encurta o caminho. Então, assim, eu acho que é uma sugestão legal, né, para as famílias procurarem profissionais, né, específicos. Também não adianta, vou levar na psicóloga, daí vai em qualquer psicóloga. Não, tem que ser uma especialista em neurodesenvolvimento, em infância, né? Uma fonoaudióloga, uma terapeuta que seja especialista em crianças, em desenvolvimento infantil. E aí sim vai buscar então o diagnóstico final lá com o neuropediatra ou psiquiatra infantil. Antes você estava falando ali com relação... Normalmente tem mães que já percebem, até mesmo na amamentação da criança e não olhar, mas normalmente é esse o caminho que ocorre, ou até mesmo a mãe vai acreditando no que os familiares vão dizendo, não, infelizmente, é saudável, né? Chega na escola, no momento da alfabetização, a criança tem aquele atraso, ou não é necessário também, porque às vezes a gente tem autistas também que são extremamente inteligentes, né, ao extremo, altas habilidades, mas quem que normalmente costuma fazer essa identificação na maioria dos casos assim e chegar até a clínica de vocês? Então, são de algumas formas, eu acho. Acho que vem pelas duas vias. Acho que hoje, eu acho que as crianças não chegam a chegar lá na escola tão grandinhas. Eu acho que hoje já estão chegando um pouco mais cedo, tá? Porque ali no jardim, pré-escola, as escolas na educação infantil, atentas. Elas estão bem mais atentas já. Então, a criança chegou na escola ali com 2, 3 aninhos, as professoras já conseguem identificar, muitas vezes no comparativo, né? Os fulaninhos estão fazendo tal coisa, esse aqui não, né? Então, no comparativo, muitas vezes elas solicitam e percebem, né? Alguma coisa e acabam solicitando, então, para a família uma avaliação. Quem sabe leva... Não está falando igual os amiguinhos. Quem sabe leva numa fono? Vamos fazer uma avaliação?
percebe algum outro comportamento. Não, mas quem sabe leva numa psicóloga, né? Analista de comportamento para fazer uma avaliação. Então, essa eu acho que é uma via, né? E a própria família, né? família. Acho que vem pelos dois. A família que vai percebendo, né? Esses sinais, vai achando estranho. Quando tem outros filhos também, né? Tem um primeiro e aí o segundo, mas tá diferente. Coisas diferentes, né? Então, quando a família já tem outras crianças ali que convivem, ela faz esses comparativos. Tem algo que não tá. E, graças a Deus também, né? E aos estudos e a informação, as professoras estão cada vez mais atentas também, né? As escolas, nesse sentido de identificar o risco e apontar para os pais, né? E aí eles vêm para avaliação. Queria que vocês explicassem um pouquinho o que significa esse espectro autista, né? Então, que são níveis de autismo, seria mais ou menos isso? Então, por que antes era autismo e agora é o transtorno do espectro, né? Do autismo? Porque antigamente, não sei precisar se é exatamente 2010, 11, 12, ali, por ali. 10 anos atrás. Mudou, né, a forma de diagnóstico, se incluiu algumas questões que antes não estavam, né, e pela variedade, como a gente disse, a Júlia falou no início também, não existe um autista igual ao outro, então é uma gama muito grande, né, de características, de nuances, pessoas diferentes, enfim, que entram dentro do autismo, mas que, então, fica mais coerente falarmos num espectro, né? Que abrange uma gama muito... Sim, é um termo guarda-chuva, né? Usam essa palavra, porque daí designa várias... Exatamente, e aí E aí, falando na classificação, né, do DSM, alguns transtornos não especificados acabaram, que antes... qual é o diagnóstico? É um transtorno não especificado. Então, esses transtornos entraram nesse guarda-chuva. Dentro do guarda-chuva do espectro. Então, não existe, digamos assim, um sintoma em comum entre todos eles. Então, a gente vai na tríade, né? Linguagem e comunicação, alterações ou atrasos, enfim. Linguagem e comunicação, interação social e comportamentos e interesses restritos. Mas eu acho que a gente até poderia falar um pouquinho mais, né? Claro. Sobre cada um deles. Porque, por exemplo, na parte de comunicação e linguagem, não significa que todo autista, ele não fala, né? Que nem a gente estava falando antes. Pode ser uma disfunção para menos ou para mais, né? Então, o que vai chamar a atenção dos pais é aquela criança que vai atrasar para desenvolver a fala, ou que não vai desenvolver. Ou não chama a atenção aquela que desenvolveu, que fala bastante, mas não usa de forma funcional. Tem essa questão. Que ela, por exemplo, apresenta muita ecolalia. O que é isso? A criança está vendo um desenho, tá? Ela assistiu lá uma fala de um personagem no desenho. E aí depois ela tá brincando, ela tá almoçando e tá repetindo aquelas falas do desenho. Ela fala, tá falando tudo lindo e perfeito. Mas aquilo é funcional? Não. Ela tá repetindo aleatoriamente num momento que não tem nada a ver com a situação. Fora do contexto. Fora do contexto. Então, quando a gente fala para mais ou para menos, é isso. Não significa que a autista não fala. Não significa que a autista não dá tchau. Isso eu ouvi hoje. Não, mas ele dá tchau. Sim, dá. Autistas dão oi, tchau, né? Sim, Tudo sim. bom? Conversam, né? Enfim. Então, isso não quer dizer, né? O que quer dizer é a disfunção, é o uso disfuncional dessa né? fala. E aí como é que consegue o pai ou a mãe, no caso como esse, consegue perceber? Por exemplo, a criança ela não teve problema na fala, ela não tem esse problema de olhar nos olhos, de falar, mas ele tem um autismo por outras questões. Como que ele vai saber? Não, ele tem, não tem? Como que fica para ele? Eu imagino que seja muito difícil, né? Então, daí entra no outro item, né? Que a gente fala ali da questão social, né? Então, é uma criança que vai evitar, né, socializar, ela prefere brincar sozinha, ou ela fica muito incomodada perto de outras crianças, ou ela prefere interagir mais com adultos, né? Tem crianças, por exemplo,
ao inverso, da que eu tô falando de mais e de menos, né? O demais, aquela criança que chega, abraça todo mundo, dá oi pra todo mundo, sai falando um monte de coisa que ninguém perguntou, né? Sai abraçando, beijando. Pessoas que não conhecem. Pessoas que não conhecem, nem liga se o pai e a mãe estão junto, né? Ah, é aquela criança dada que vai com todo mundo. É um perigo, né? essas crianças. Às vezes pode ser só uma criança que Sociável, tá, né? Mas às vezes não, às vezes que é passa de um disfuncional, limite, né? Então, eu recebi também, fiz avaliação de um menino pequenininho, 2 anos e pouquinho. Ele é extremamente sociável, ele chega na escolinha, ele abraça e beija todo mundo várias vezes. Só que assim, era tantas e tantas vezes que as outras crianças fugiam dele, né? Porque tava demais. Em excesso, Pro pai e pra mãe, que gracinha, que fofo, né? Ele abraça e beija todo mundo. Não, mas isso não tá legal. Aí né? entra a questão social, né? Entra a questão social. E a outra questão que é bem relevante são comportamentos e interesses restritos, né? Normalmente, a criança autista, ela tem uma fixação por certos temas, por exemplo, dinossauro. A criança só fala sobre dinossauro, só brinca de dinossauro, só quer saber de dinossauro e não aceita nada mais. Aquilo ali Ou, por exemplo, adora geografia, sabe tudo sobre mapas, sobre cidades, estados, países, sabe tudo, desenha bandeiras. E é fissuradão naquilo ali. Mas nas outras coisas, não. Os números a gente vê muito também. Nossa. Letras e números. Crianças de 2, 3 anos que sabem todo o alfabeto, em português e inglês também. Eles têm muita... O inglês aparece demais. Muito. Muita aptidão, assim, com outras línguas. A gente tem pacientes que sabem alfabeto russo, crianças de 3, 4 anos. Né? Autodidatas, normalmente, né? Então, é que hoje o acesso ao YouTube, né, tá ali. Então, a criança pequenininha já tá ali com o dedinho, né? E eles vão vendo. Daqui a pouco eles estão falando uma língua que os pais nem sabem, mas eles viram ali. Isso acontece muito, tá? Nossa. Muito. E nesse tipo de caso assim, mesmo. São os próprios pais que vão criando essa dúvida? Alguém recomenda os pais? Porque nesse caso, mesmo assim, o pai vê o filho abraçando, acha bonitinho, acha legal, mas mesmo assim ele levou. O que motiva eles a levarem nessa situação? Provavelmente a escola tem alguns aí. pais que são bem atentos, tá? Que são bem atentos e eles vão percebendo as inadequações ou os atrasos e vão se preocupando, né? Em outros casos, muitos, né? A escola é que vai apontar, ou um familiar, um amigo, alguém que vai dizer, olha, quem sabe tu leva, né? Isso não tá tão legal, né? Avalia. Então, às vezes, a família não entra numa negação, assim. Vovó, às vezes entram também na jogada. Isso. Que já tem mais experiência, já criaram filhos, né? Sabe que isso é normal? O teu tio já era assim? Também ajuda e atrapalha. Alguns percebem realmente as dificuldades e começam assim, não, mas alguma coisa, né, tem que ser avaliado. A frase mais perigosa, assim, que a gente fala na nossa área é: cada criança tem seu tempo. Por exemplo, a criança não está falando, calma, cada criança tem seu tempo, daqui a pouquinho ele vai falar. E infelizmente, até pouco tempo a gente via isso, profissionais da saúde dizendo isso, pediatras falando isso, criança de 3 anos que não falava, calma, né? E eu imagino que nesses casos, né, o tempo deve ser crucial para tu conseguir ajudar aquela criança a se desenvolver o quanto esse ponto antes, é importantíssimo. né? Hoje mesmo eu estava ouvindo um vídeo da Maíra Gaiato, que é ídola, né? No Brasil, assim, e ela trouxe um dado bem interessante, eu achei muito legal, assim. Uma criança que vem para uma intervenção precoce com 2 aninhos, o que tu faz em terapias, né, de 30 minutos, o que tu alcança com ela em 30 minutos, uma criança de 5, 6 anos, tu pode levar 1 ano de terapia. Nossa. Eu fiquei muito chocada com o dado, sabe? Cheguei a ouvir de novo, assim. Porque, imagina, em 30 minutos o que tu aplica com aquela criança por causa da neuroplasticidade, que é um assunto bem interessante também, que a criança dos 18 meses aos 2 aninhos, ali um pouquinho passando de 2 aninhos, a neuroplasticidade, então a possibilidade desse cérebro, né, criar novas conexões é muito maior do que a criança já ali com 5, 6 anos. Então, o que tu consegue fazer com ela pequenininha, imagina, 30 minutos. Tu vai levar com uma criança maior 1 ano. Então, essa história do cada um tem o seu tempo, tem um limite, né? E aí a gente entra
O nosso trabalho vai bem na contramão, assim, a gente não tem tempo Não pra temos perder. tempo. Não tem, cada criança tem seu tempo. Não, A gente não pode esperar. Tudo no limite do seu tempo. Dos né? marcos O que do que tu espera desenvolvimento, para cada marco de desenvolvimento? Então, até os 18 meses, o que tu espera que a criança alcance até ali? Até os 24 meses, o que ela tem que estar fazendo? Né? Então, assim, é muito rápido, né? E muito... que a gente não quer perder aquele tempo. Então, quanto menor, eu adoro quando vem uns pequenininhos, porque a gente consegue correr e alcançar... Nossa, a gente alcança objetivos lindos, né? E a gente vê a evolução tão rapidamente que, nossa, é incrível, né? Não que não se alcance depois, né? Então, assim, nunca é tarde. Claro, é mais trabalhoso, imagina. É mais trabalhoso, tu tem que envolver muito mais aquela família em casa, tem que intensivar muito mais, tem que fazer muito mais horas por semana, né, para alcançar os mesmos objetivos. Eles são alcançados, mas é um trabalho mais árduo, mais intensivo, né, mais intensificado. Meninas, a gente estava formulando ali as perguntas e aí a nossa estagiária, Maria, falou assim, eu ouvi falar em hiperfoco, né? Que pessoas autistas têm um hiperfoco, mas o que é? Eu falei, eu não sei, vou perguntar para elas, porque eu também não sei. Vocês poderiam explicar se isso é verdade, se eles de fato têm essa habilidade, o que é? Sim. O hiperfoco tem bastante a ver também com os interesses restritos que a gente estava comentando, né? Então, letras, números, carrinhos, dinossauros, e isso é algo que a gente cuida muito, assim, nas terapias, porque a criança, por exemplo, a gente tem muitos, tá? Meninos que amam carrinhos. Então, se deixar na sala de terapia aquele monte de carrinhos, né? Acabou a terapia, só carrinho. Então, é um interesse muito grande e eles ficam ali super concentrados naquilo ali. Então, o que hoje, né, dentro dos nossos estudos e tal, a gente foi aprendendo que a gente usa esses hiperfocos a nosso favor no sentido de estar introduzindo outros elementos que a gente quer que essa criança amplie, né? Qual é o objetivo das terapias, né? Que essa criança vá ampliando o repertório de comunicação, repertório de comportamentos, de habilidades. Né? Então, assim, eu posso aproveitar que ela ama letras, números e ir trabalhando por ali para ir ampliando. Esse vai ser sempre o nosso objetivo, né? Mas, de fato, o hiperfoco é isso. A criança tem um super interesse e ela entra ali e só quer saber daquilo ali, né? E para cada caso como esse, eu acredito que ele tem a gente já havia falado sobre isso, né? A questão... Não existe autismo igual. Cada pessoa vai ter não sei se a palavra correta seria nível, não sei se a palavra seria correta, mas como características talvez essas diferentes características uns dos outros. Mas como que... Porque o autismo a gente sabe que ele não tem uma cura, né? Mas ele tem um tratamento. E aí como é que funciona esse tratamento, né? Porque para cada caso tem um caso, ele tem vários profissionais. Aí aquela criança, ela tem um problema social, ela não consegue abraçar, não consegue ter o toque. Como é que tu vai conseguir trazer essa criança a ter esse contato social? Eu acredito que seja até mais difícil, não sei, tu trazer essa questão social, porque até a própria fala em si, e aí eu gostaria que cada uma falasse dessa questão. Ele está fazendo uma pergunta muito complexa. Quanto tempo que a gente tem para falar? A gente tem hoje 1h30. Por isso que eu estou fazendo uma pergunta bem difícil. Porque mas tem muita coisa. Eu digo assim, como que consegue fazer... Olha, a gente tem esse diagnóstico, agora a gente tem que trabalhar em tratamento, porque para cada criança, ou até adultos, a gente sabe que vai ter pessoas que têm um diagnóstico bem tardio, mas... Agora a gente tem que trabalhar em cima desse tratamento. Como é que a gente vai conseguir? Uma pessoa tem um problema social, essa pessoa tem um problema, não consegue fala demais, fala de menos. Como que fazem esse tratamento para melhorar essa questão? Eu acho, assim, bem importante, né, dizer que a gente tem algumas características que colocam, né, a pessoa dentro do espectro do autismo, porém, é uma pessoa com as suas características, com seus gostos, com as suas habilidades, e não existe, assim como não existe nenhuma pessoa típica igual a outra, nós aqui não somos, nem os irmãos, né, são iguais, enfim, né, mesmo os gêmeos ali não são iguais, né, cada um tem o seu jeito, sua personalidade. As crianças atípicas, que é assim que a gente fala, né? Crianças atípicas também, né? Tem as suas diferenças. Por isso que a gente nunca vai achar um autista igual ao outro, porque não existe pessoa uma igual a outra, né? Então,
como a Júlia trouxe no início, esse plano ele é um plano individualizado. Então, essa criança, recebeu um diagnóstico de autismo. Ela vai passar por uma avaliação, né, dos profissionais, vão ser aplicados esses protocolos, esses checklists, e aí é verificado ali quais áreas estão em defasagem, porque a gente sempre vai objetivar, assim, os marcos do desenvolvimento, o que eu preciso que essa criança esteja fazendo naquela idade que ela tem. Então, a gente vai ver quais as áreas estão em defasagem e aí se traça um plano de intervenção. Então, essa criança precisa mais socializar mais, vamos supor. Essa criança tem uma questão bem importante no autismo, que a gente não falou ainda, que é a seletividade alimentar. Então, essa criança precisa melhorar a questão de seletividade alimentar. Então, qual vai ser a estratégia que a gente vai usar? Então, a gente vai criando e vão entrando os profissionais necessários para cada... Para que ela evolua, né? Para cada área, né? E esses checklists, esses protocolos, eles vão sendo reaplicados de tempos em tempos, para a gente medir assim, isso já foi, isso já alcançou, vamos para o próximo, né? E assim a gente vai. Então, ele é bem certinho. E esse é um trabalho que faz na clínica e também deve ser feito em casa também. Por exemplo, essa questão sem dúvida. de atividade alimentar. Sim. Não adianta só trabalhar na Vem clínica, ali chega na em casa, claro. A criança tem a mania de não comer a fruta com a casca. Só come se for tirar da casca. Mas você chega em casa, a criança continua dizendo que não, só come daquele jeito. E o pai ceder, a criança também não vai ter evolução, com certeza. né? E esse trabalho, como ele funciona entre família, clínica, ou ele é feito só entre pais? Na prática, assim, como é que ele ocorre? Na prática, a gente envolve bastante a família. Ou a gente gosta muito que a família se envolva, né? É essencial, né? É essencial. Que a família se capacite também, né? Então, muitas vezes, principalmente quando eles vêm muito pequenininhos, ou a maioria, né? Se puder trazer os pais para dentro da sala, e muitos atendimentos a gente faz com a família, né? Olha, aqui eu tô tentando tal objetivo. Então, em casa, se tu puder reforçar, fazer essa atividade aqui com essa criança, para que semana que vem a gente já possa evoluir um pouco, né? Eu quero que ela empilhe 5 pecinhas de Lego. Ela só tá empilhando 3 e não quer mais fazer. Não, o objetivo é chegar até semana que vem empilhando 5. Então, se a família reforça em casa, semana que vem ela vai chegar montando 5. E a gente vai poder tentar empilhar 10. E aí a gente vai evoluindo, né? Assim, como a fala, como você falou, né? Às vezes a criança vem, ela fala, mas ela fala palavras soltas, né? Daqui a pouco ela fala pé, mão, né? Dali a gente tem que evoluir para falar, daqui a pouco me dá. Ela fala dá. Tá, mas aqui a gente vai ter que evoluir para um me dá. Para depois chegar, me dá por favor, ou me dá o carro. E daqui a pouco a criança vai ter que dialogar. Daqui a pouco ela vai ter que fazer uma narrativa. Sempre ampliando o repertório. Então a gente consegue entender que ela vai indo em níveis, né? A gente começa aqui, vai indo, e a gente vai, então, ampliando cada área em defasagem, como a Thaís falou. E nessa questão da fala, às vezes não é só uma criança que não fala, ou fala demais. Até falar errado, às vezes, né? Isso pode ser um diagnóstico também da criança ser autista? O falar errado, trocar de letrinha, não seria o diagnóstico, assim. Aparece, sim, porque a fala, muitas vezes ela vem em atraso, né? Então, mas como qualquer criança em desenvolvimento, a criança está desenvolvendo, daqui a pouco ela se atrapalha. Não consegue. Troca o R pelo L. Troca o R pelo L, que é bem comum. O F pelo V. Não faz o C e o G, né? Fala... Então, alguns fonemas distorcidos, né? Não consegue fazer o L, a língua não sobe. Então, assim, isso para todo o desenvolvimento de qualquer criança, né? Então, o autista, muitas vezes, ele vem com um desenvolvimento de fala em atraso. Então, às vezes, isso demora um pouco mais. Essas trocas vão aparecer e elas vão ser trabalhadas. Então, a gente vai trabalhar para que a criança consiga evoluir naqueles fonemas. Aí entra bem um trabalho bem fonoaudiológico mesmo, que é a questão articulatória, né? Trabalhos de terapia de motricidade oral, trabalhar a língua, né? Trabalhos bem específicos de fono mesmo, né? Que seja para uma criança típica ou atípica que esteja trocando fonemas, né? Não sei se consegui esclarecer. Sim, sim. Acho que sim. E só recuando um pouquinho na questão da família, né? Não existe tratamento de sucesso que a família não esteja envolvida.
Isso é fato, a Com gente vê certeza. assim muita diferença. Ai, tem mães que falam: "Ah, mas o fulaninho, filho da fulaninha, nossa, ele já tá fazendo tarararara. Tantas e tantas coisas e o meu ainda não". OK, mas tu faz os exercícios em casa? Tu, né, reforça as estimulações, segue as orientações do terapeuta? Então tem muita diferença. A família precisa, é essencial, porque pensa, para o autismo é recomendado, no mínimo dos mínimos, tá? Baseado em estudos científicos, muitos estudos, para determinar essa quantidade de horas de intervenção, que hoje se fala, nossa, precisa muitas horas. Precisa mesmo. Então, o mínimo que precisa são 10 horas semanais de intervenção bem direcionada. Então, isso significa, assim, durante a semana, 2 horas de terapia por dia, né? Se a família não tiver um plano de saúde que pague, ou ela tenha uma condição financeira muito boa, isso não vai ser viável, porque é um tratamento custoso, né? E via SUS, assim, existe alguma alternativa? O que o SUS oferece é muito aquém as necessidades, né? Então, assim, hoje no nosso município existe atendimento de sim. fono, de TO. Tem TO, tem fono. Porém, o que é oferecido são 30 minutos semanais, né? Pouquíssimo. 30 Às minutos vezes 30 semanais. minutos de fono, 30 de TO. 30 de fono, 30 de TO. Aí somou 1 hora, mas a criança precisa de 10. Então, assim, Nossa, é sim. muito pouco. Sim. E 10 é o mínimo que a gente tá falando, né? Sim. Então, tá, vamos lá. Então, se a família não tem condições, não tem um plano, né? Como é que ela vai fazer? Então, muitas mães se desesperam. Meu Deus, eu não vou conseguir fazer esse tratamento. Vai, calma. O que precisa fazer? Capacitação. Então, a família precisa se capacitar. Família, né? Hoje existem cursos para pais, inclusive da Maíra. Isso, da Maíra Gaiata de novo. Da Maíra Gaiata, a gente ama ela. É uma psicóloga, assim, super estudada, assim, Ela é neurocientista. neurocientista, E psicóloga, ela tem um curso comportamental. online, né, com um valor bem acessível para pais, onde ela ensina, né, como que esses pais podem estar ajudando no dia a dia ali, estimulando a sua criança. Então, assim, essa capacitação para os pais estarem aplicando em casa é muito importante, né? Então, assim, se não vou poder fazer todas as terapias, então em casa eu vou tentar correr atrás, né, desses prejuízos. E se puder fazer todas as terapias e complementar em casa, melhor ainda. Mas os casos de sucesso que a gente tem, assim, são certeza. porque a família foi muito comprometida. Verdade. Se a família não se compromete, não funciona. Só para você ter uma ideia, assim, para dar um exemplo, caso alguém esteja assistindo agora e pensando que talvez o meu filho tenha autismo, o que ele consegue alcançar tendo esse tratamento? A diferença, por exemplo, eu tenho, não só na questão da fala, mas o que ele, se ele não fazer esse tratamento, ele não vai conseguir desenvolver, mas com o tratamento ele vai conseguir melhorar. Só para a gente dar um exemplo, quem sabe, prático e um exemplo que vocês tenham de pessoas que vão na clínica de vocês, esse exemplo, essa criança chegou dessa forma e ela saiu desse jeito porque ela teve tratamento. Como que vocês poderiam dizer pra gente, ter esse tratamento não vai alcançar e tendo esse tratamento ela consegue chegar lá? Um pouco subjetivo, né? Eu acho que um exemplo prático assim do que vocês têm na clínica, quem sabe a gente, eu tenho determinada criança que ela chegou lá sem falar, mas ela depois de determinado tempo ela conseguiu, como é que... Acho que a gente tem uma criança que entrou no meio do ano ali pelo nosso gratuito, né? Verdade. Né? Que eu acho que é um caso assim que ele chegou, a mãe teve uma situação de muito legal, saúde, né? esse Passou caso por é uma muito situação de legal. saúde muito, muito delicada e a gente sorteou, né, uma criança para iniciar o tratamento com a gente. A gente então dispôs 4 horas de terapia por semana para criança sorteada no nosso 1 ano de clínica. Era um ano, Isso aí. uma hora legal. de fono gratuito, 1 hora de TO, 1 hora de acompanhante terapêutico e 1 hora de psicóloga. E por 3 meses. E depois a gente ia reavaliar, ver com a família, de repente entrar num valor social, alguma coisa para dar continuidade, porque também não seria justo encerrar ali, né? Sim. Ele vinha tendo um acompanhamento de uma fono já, tá? Então ele já vinha trabalhando um pouquinho a fala, de uma forma bem legal, assim. E ele começou, e a evolução dele é
muito nítida, assim. Ela é legal até a gente fazer vídeos e coisa. Ele começou em agosto. Ele começou... A gente sorteou em julho, ele começou em agosto do ano passado. Ele ainda está conosco, porque daí a mãe conseguiu, né, que o convênio começasse o reembolso. Então, ele deu continuidade, ele inclusive ampliou um pouco mais ainda as horas na clínica. Sim, agora aumentou. É. Antes ele fazia 4 horas, agora ele já está fazendo, acho que quase as 10 que precisa. Mas ele chegou, assim, com uma fala muito mais simples, assim, né, nomeando... o carro. Nomeando aleatório, sem fala funcional. Sem fala funcional, com não certeza. Não parava muito quieto, agitado, muito agitado, andando pra lá e pra cá com baixa atenção, foco. Era muito difícil para ele concentrar numa atividade. E aí a gente usou um pouquinho do hiperfoco dele, que são os meios de transporte, que ele ama. Então, através, né, a gente trabalha de uma forma muito naturalista, de deixar a criança trazer... o que ele mais gosta desse hiperfoco e usar, então, isso, vai pro chão, vai pro tatame, pega o trem, que ele ama trem, né? E através do trem, tu vai criando oportunidades. Que cor que é o trem? Eu vou trabalhar com azul, vou trazer vermelho. E assim a gente vai criando várias oportunidades dele estar ampliando, né? Hoje ele... um avião. Dialoga. Ele conta o que aconteceu na escola. Nossa, olha né? só. Aconteceu tal coisa. Eu quero comer tal coisa. Mãe, eu quero um açaí. E ele tinha também muitas coisas assim, de cunho sensorial, né? E ele usava fraldas ainda. E eu lembro que isso era algo que angustiava bastante a mãe, porque ele não avisava. Quando via, ele já tinha feito e já ele maior, tem 3 anos, né? 3 então, e meio. Ela ficava bem angustiada, assim, e ele não dava sinais de que ia tirar aquela fralda, assim, porque ele ficava sujo, não se incomodava com nada. Né? E foi muito rápido, assim, foi muito rápido. Um estímulo ali, né, que vocês dão e que de alguma forma mexe na estrutura daquela criança. Totalmente. E ela consegue se abrir para aquilo e absorver esse conhecimento de alguma forma. Eu acho que é uma abordagem correta, né? Abordagem terapêutica correta para numa intensidade boa. Sim. E que se não tivesse o tratamento, o acompanhamento de um profissional, hoje talvez ele ainda estivesse usando fralda, não estivesse dialogando. Talvez aí ou demorasse muito mais, né? Sim. Aí aquela criança em sofrimento que a gente falou, tá? Antigamente cresciam, se desenvolviam, mas com muito sofrimento, né? Porque tentava se comunicar e não conseguia. Aí Sim, sofre a gente bullying. falou que aprende na base da dor. Na ali, dor, né? No sofrimento. Não tem ninguém para orientar caminhos, né? Para orientar a família, para orientar essa criança, né? Eu acho que aí é que hoje, graças a Deus, né? Com a tecnologia, né? As pesquisas também, eu acredito que devam dar bastante ferramentas, né? Para vocês conseguirem desenvolver esse trabalho. Isso que a gente falou, assim, de que é muito bom estar aqui falando sobre isso. O que a gente tem visto, assim, nos últimos anos? Um aumento imenso nos casos de autismo, né? O último levantamento do ano passado da Sociedade de Pediatria... Não, perdão. Último censo. Um levantamento americano, 44, para cada 44 crianças, uma criança autista, né? Agora, na revista de pediatria, saiu um levantamento, uma para cada 30. Nossa. Aumentou muito. E a tendência, eu vi em estudos assim, é que isso aumente muito, né? E em 2000... Ai, agora me peguei... Eu sou péssima em gravar. Não, tudo bem. Sou horrível. Mas assim, é tipo... Daqui 5 anos, mais ou menos, tá? Desculpa, gente, se eu estiver dando a informação um pouco distorcida. Mas mais ou menos assim, daqui, sei lá, 5 anos... Em menos de uma década... Vai ter uma para cada 5. A previsão, se a coisa seguir no rumo que tá. E o que se deve a esse aumento? Assim, a gente estava conversando antes se era porque agora as pessoas têm essa informação, então vão atrás dos profissionais e aí acabam sendo diagnosticados. E como a gente estava conversando antes, antigamente, o fulaninho é assim mesmo, né? Ele é meio atrasadinho e nada se fazia. E aí a gente estava se perguntando se é alguma questão ambiental, social, cultural, telas, enfim, o que seria que se deu a esse aumento? É um conjunto de fatores, né? A primeira questão, assim, é a questão do diagnóstico, né? Se ampliou, é aquilo que a gente falou, se ampliou para o espectro, né? E se incluíram coisas ali na hora de diagnosticar.
que aumentou, então. Uma coisa bem interessante que até 2013 ali, não se podia ter um diagnóstico de déficit de atenção e hiperatividade, que é o TDAH, e de autismo junto. Ou era uma coisa ou era outra. Então, às vezes, a criança era muito agitada, não parava quieta, porque o TDAH, ele é uma comorbidade do autismo, né? Mas, enfim, a criança não parava quieta, então ela recebia o diagnóstico de déficit de atenção e hiperatividade. Mas ela é também autista. Mas aí prevalecia aquele outro diagnóstico. Hoje não, hoje já se faz os dois, porque já se sabe que o TDAH é muito comum a criança ter o autismo e ter o TDAH. Então se faz os dois diagnósticos. Então se ampliou muito a questão dos diagnósticos. Isso é um fator. Outro fator é o que tu trouxesse, a questão de informação. E cada vez mais precoces. Não se diagnosticavam crianças tão cedo, né? O diagnóstico de autismo, ele tem que ser feito até os 3 anos de idade, porque ali todos os sintomas estão presentes, né? E muitos eram feitos tardiamente, ou nem eram feitos, ou era feito na outra. Então, a informação trouxe essa precocidade também, né? Os profissionais da saúde estão voltando o olhar mais para essas questões, se atualizando, se aprimorando e podendo também perceber e diagnosticar com mais efetividade, né? As escolas, as famílias vão percebendo mais precocemente, buscando, tendo mais acesso, né? Através do próprio SUS, isso está acontecendo, né? E antes não era tão simples assim. Então, as pessoas estão tendo mais acesso, né? Então, às vezes a criança crescia desse jeito mesmo e está tudo certo. Agora não, agora está sendo visto com outros olhos, né? A questão genética, dá para se dizer que tem alguma relação? Sim. Hoje a gente tem autistas adultos que a gente não tem um diagnóstico, que são pais, às vezes, de crianças autistas também. Essa questão genética da família pode ter alguma relação também? E se tem algum estudo que comprove isso? Tem algo relacionado? Total. Não se tem exatamente, não se pode dizer, isso aqui é a causa do autismo. Não existe uma coisa que a gente diga, isso é a causa. Tá? Existem vários fatores que são considerados. E um deles, assim, muito relevante é a questão genética. Então, numa família, por exemplo, que eu tenho um filho autista, a chance de eu ter outro filho com autismo está em torno de 25%, porque existe a questão genética. Me perdi. Mas é a única causa certa é a genética. Sim, não aí existe outra existem outras que se falam, por exemplo, a prematuridade, né? Crianças prematuras têm uma tendência, uma chance de desenvolver, de ter autismo. Mães que durante a gestação se expuseram a muitas medicações, agrotóxicos, enfim, pesticidas. Tarará. Então, assim, existem outros fatores, né? Que podem, sim, estar influenciando. A questão genética pode ser secundário a outras comorbidades também. Por exemplo, tem uma síndrome, a síndrome do X frágil, né? Que a criança apresenta características muito semelhantes ao autismo. Então, assim, é um diagnóstico diferencial. Então, em associação, a própria síndrome de Down, tem crianças com síndrome de Down que também têm autismo. Então, tem. Bastante coisa bastante coisa. E é muita coisa ainda para ter pesquisa né? e ter resultado ainda sobre a gente. Tem muito a saber, né? Estão intensificando muito a questão das pesquisas pelo número estar crescendo tanto. Então, eles estão investindo muito em pesquisa para entender por que do aumento também está sendo assim tão... E isso urge que nós, enquanto nós, profissionais da saúde, estamos sempre e está sempre surgindo coisas novas. Então, a gente tem que estar sempre estudando, se atualizando e está surgindo porque é muito coisas rápido. novas, cursos novos. Mas a população, de forma geral, precisa muito conhecer, saber, entender como lidar, como que é, né? Porque está crescendo e vai crescer cada vez mais. Né? As escolas tá caindo de maduro que os professores precisam ter uma capacitação muito mais efetiva do que hoje de fato eles têm, né? E muitos não têm.
Então, E assim, não só o Prof. 2, né? Porque a E criança nem o autista Prof. 2 tem tem informação. direito a ter um Prof. Um 2, professor né? Que específico fica pra ele. específico para ele. Então, muitas vezes, tem que capacitar o Prof. 2. Sim, mas tem um professor titular naquela turma ali Que também tem que também ser é professor, né? capacitado. Daquela criança. Então, toda a escola precisa se capacitar, desde a diretora até a faxineira, a moça da cozinha, todo Os mundo pais precisa. dos coleguinhas. Isso, a informação mundo ela tem que precisa ser para saber. todos agora, né? Meninas, todo mundo tem que o papo saber. tá muito bom. A gente Eu vou vai pro chamar intervalinho. brevemente Já o passou? intervalo. Nossa, que rápido. E nós já voltamos no próximo bloco com mais conversa sobre autismo, esse tópico tão importante. Nós já voltamos. Retornamos ao Estúdio 1 para você que está assistindo pelas nossas plataformas TMW Pix, disponível no canal 11, também pela CDN TV, NX Play e Gigo TV. E caso você está assistindo esse segundo bloco pelo nosso canal do YouTube, saiba que os nossos assinantes assistiram semanas antes de você. Então, cara, não perde tempo. Vai lá, assina uma dessas plataformas e você terá essa prioridade para assistir esse conteúdo de qualidade, relevância e muita informação. Hoje, inclusive, nós estamos discutindo a respeito do autismo. Muitas informações trazidas aqui pela Júlia e pela Thaís, que é terapeuta ocupacional e nossa fonoaudióloga, e estão trazendo bastante conteúdo. Vou passar a bola aqui para a Clarice para ela já trazer mais perguntas que a gente já havia conversado no primeiro bloco. Então, meninas, queria continuar nossa conversa falando agora sobre a convivência, né? Que eu comentei que na minha cabeça, no meu imaginário de leiga, essas crianças às vezes podem ficar talvez em isolamento, sem uma convivência com os familiares ou até mesmo na escola, né? De certa forma mais distanciada das outras crianças. Eu queria saber, assim, qual que é a melhor forma, tanto dos familiares quanto da escola, de se relacionar com essas crianças? Quem vai? Então, uma das características que a gente estuda no autismo é a questão justamente da socialização, né? São indivíduos que têm uma dificuldade ou uma disfunção no momento de socializar, de se relacionar com o outro, né? Que vai desde a parte, né, da comunicação, da parte do próprio interesse pelo outro, né? Entender o outro, se colocar no lugar do outro, isso são características, são coisas difíceis, né? Para pessoa com autismo. Então, isso faz parte do tratamento. E, lógico que, quando eles estão, por exemplo, na escola, é um super desafio, né? E se a gente não tiver ali na escola pessoas capacitadas, que intervenham, que estimulem, que intermediem essa socialização, fica mais complicado. E aí sim a tendência é que a criança acabe realmente se isolando, sofrendo bullying, enfim. E a mesma coisa vai acontecendo, infelizmente, nas famílias. Assim, as famílias, não só a criança, mas a família daquela criança acaba se isolando, porque as outras pessoas não entendem, então eles vão para a praia, daí a sua criança chora ou grita, enfim, e eles se sentem, o que será que os outros estão pensando, né? Não se sentem acolhidos e aí acabam, a mesma coisa, vão para um restaurante, enfim, eles acabam não indo mais, né? Ficando realmente mais isolados ali, vivendo no seu próprio núcleo, por não ter esse acolhimento, assim, da sociedade de forma geral, né? Então, eu penso, de novo, que o conhecer o autismo, entender, né, saber como lidar, a capacitação, o estudo é muito importante para todos nós, não só para quem é profissional da área ou para quem é pai, mãe de autista, né? Não, todo mundo deveria saber. Acho que é aí que a gente teria uma mudança, né? Importante, assim, para o acolhimento dessas famílias, a população ter um entendimento melhor de como agir, de como ajudar, ou de não fazer daquilo uma situação desconfortável para aquela família, porque a família se sente desconfortável e não se coloca nessas situações por causa do julgamento, né? E o autismo, ele não é um transtorno aparente, falando fisicamente. Por exemplo, a síndrome de Down,
A gente percebe traços, né, feições, enfim, que tu consegue identificar. O autismo não, né? Então ele é um transtorno que a gente fala é invisível, né? Porque ele não tá ali estampado no rosto. Então, em razão disso, muitas famílias sofrem, né? Por exemplo, nas filas preferenciais do supermercado, agora a gente vê aquele laço, né? Que identifica ali o autismo, fila preferencial. Muitas famílias estão ali e são criticadas. Ué, aonde que essa criança tem deficiência? O que estão fazendo na fila preferencial? Né? Então, assim, são muito maltratados, né? Vaga de estacionamento. E a gente escuta cada coisa, assim, que vocês não imaginam. Acham que essas famílias... né? Criança mal educada, mal criada. Cada coisa que as famílias passam, né? Então, assim, falta muito desse conhecimento. É uma falta de empatia, né? De entender que daqui a pouco tem algo por trás daquela situação ali, né? Então, antes de julgar e tentar entender, né? Sim, ter uma sensibilidade. Exato. Ali, né? Essa questão da fila mesmo, tem gente que acha que prioritário mesmo é só idoso ou gestante, mas não. Às vezes, eu costumo dizer, né? Às vezes a pessoa está na fila, a pessoa vai acabar cometendo uma gafe enorme. Aquele fulano ali, ele não é prioritário, ele tá de calça, vai ver, ele não tem uma perna. O cara tem que tomar cuidado com relação a isso, então, né? com certeza. Com relação a essa questão da convivência com as pessoas, né? Hoje, até pelo próprio poder público, assim, vamos dizer, todos nós, eu pelo menos, não sei a Clara, se já teve, estudou com alguém que tinha aquilo que a gente chamava, esse é o nosso coleguinha especial. A gente costumava dizer. Não sabia exatamente o que tinha, não sabia o diagnóstico, também não perguntava para o colega, mas tu sabia que ele tinha, e ele normalmente tinha uma professora 2. E sempre me chamava bastante atenção, por exemplo, com esses colegas que estudaram comigo, é que normalmente, como no estado, o professor faz a prova, passou, entra para aquela vaga. Normalmente aquele professor, às vezes não era nem a intenção dele, ele não é o culpado, mas ele não era capacitado para estar com aquele aluno. Perfeito. Né? Às vezes o aluno, ele sugava bastante energia daquele professor exatamente por ele não ter essa capacidade de não saber lidar com aquela informação. A importância que tem para vocês como profissionais é que o poder público faça um investimento mais forte com relação a isso. Para vocês como profissionais, qual a avaliação que vocês fazem com relação a isso? Isso é muito, 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 muito importante. Inclusive, é algo que a gente, assim, tem batido muito na tecla. E se... Hoje as redes sociais estão aí para todo mundo, né? A gente vê em Bituba, Garopaba, vários pais fazendo um movimento, assim, porque está muito complicado, muito difícil. Acontece muito isso que tu dissesse, assim. Os professores fazem lá uma prova, uma seleção, né? E aí tem a escolha de vagas, então os primeiros classificados escolhem suas vagas e muitas vezes essas vagas de professor 2, né? São as últimas a serem escolhidas, né? E a pessoa não escolheu aquela vaga, não se capacitou para aquela ali, né? E aí ela cai de paraquedas numa situação que às vezes não é uma criança com deficiência que ela precisa auxiliar, são 2 até 3 crianças, né? Que é impraticável, isso é impraticável, dentro de uma sala de aula, sem conhecimento, sem capacitação nenhuma. Né? Então, assim, é óbvio que não vai dar certo. E aí a gente sabe, porque a gente vê isso na prática, que dá 1 mês, 2 meses, 3 meses de aula, começa o professor atestado, ou pede para sair, não aguentou mais. E aí aquela criança fica desassistida por um longo período até que venha um outro. Às vezes nem pedem para que nem vá para a escola, porque não tem o professor 2, aí fica a família que trabalha, que tem seus compromissos, tem que ficar com essa criança em casa até que algo seja feito, ou seja solicitado outro professor, né? E às vezes não é assim imediatamente para vir um outro, né, professor, e nesse tempo, como a Júlia disse, a criança não vai para a escola, ou vai e fica desassistida, e aí chega esse outro professor que também vai cair de paraquedas, e aí até pegar tudo de novo, né? Algo andando. É um desgaste que vocês não imaginam, assim, para as famílias, para a criança e para a gente enquanto terapeuta, porque a gente, né, tem um planejamento estratégico ali, a gente está investindo, né, trabalhando, e às vezes muitas coisas que a gente está ganhando, chega na escola, a criança vai e perde.
né? A criança tem uma regressão porque na escola tá dando tudo errado, né? Vai Então, na assim, contramão do que vocês estão trabalhando. Né? exatamente. Isso é muito sério, é muito sério. Isso, assim, ó... É um descaso, né? Nossa, demais. isso precisaria ser olhado assim com urgência. Quando se fala em políticas inclusivas, né? E aí se criam, né? Políticas que, por exemplo, o professor vai auxiliar até 3 crianças com deficiência, sem levar em consideração a necessidade dessas cada 3 crianças, né? E achar que esse professor vai dar conta das 3, já começa por aí que isso não é inclusão, né? Se eu não vou respeitar a necessidade de cada indivíduo e adequar as necessidades dele, já não é inclusão, né? Então, assim, isso é muito ruim, porque dentro das políticas inclusivas já se exclui, né? Então, isso não existe, né? Isso precisa mudar e urgente. Tu criar as mesmas regras para todos também. Exatamente. Já torna algo que tu não tá Exatamente. incluindo ninguém, na verdade, né? Não. Tu tá mais excluindo do que incluindo. É muito triste, as famílias sofrem muito, se angustiam muito. Então, isso é algo que precisa ser visto e visto urgente, assim, com capacitação. Na hora de selecionar as pessoas, selecionar especificamente para aquela vaga, para que venham pessoas que tenham interesse em trabalhar com educação especial, né? Com educação inclusiva. Então, que venham pessoas capacitadas e que se capacitem cada vez mais, que esse seja um requisito para tal. Então, A gente se dispõe muito, né? Até tenta antecipar esse sofrimento, se coloca à disposição, daí muitas vezes a gente entra em contato com a escola nem sabe ainda qual vai ser o Prof 2. E aí o Prof 2 tem que começar. E aí até que daí ele começa sem conhecer nada daquela criança. Até esse ano a gente sugeriu para os pais fazerem um portfólio de apresentação. Porque Sim, caso mude, já ter uma pra ter introdução. alguma coisa, ali. né? Então eles fizeram bem legal um portfólio com foto, tudo ali naquele. O que eu gosto, o que eu não gosto, o que eu gosto de comer, o que eu gosto de brincar. Para que aquela pessoa que tá ali de paraquedas, como a gente disse, caiu ali, pegue aquele portfólio e tenha o mínimo de conhecimento sobre aquela criança, né? E para alguns casos deu certo, né? Para alguns nem tanto, e assim vai indo, né? A gente vê o Prof 2 que conseguiu dar continuidade. Tem escola que deu certo, que fez um ano com uma criança e aquela prof pediu para continuar com a mesma criança no ano seguinte. Isso é maravilhoso. Porque daí tu começa o ano já sabendo das Sim, com esse dificuldades. Exatamente. Contínuo, né? Aquele prof já planeja, porque tudo tem que ser adaptativo para aquela criança, né? Ela não consegue fazer exatamente tudo igual que todos os outros alunos daquela sala de aula. Sim. Então pensa nessa prof que tem que adaptar três. Inviável. Cada um com suas diferentes. necessidades. Como que ela vai dar conta de adaptar esse material para 3 alunos? Então ela vai estar fazendo 3 trabalhos. Ela não vai dar conta e ela vai desistir, né? Não tem como. Exato. E quando a gente fala daí na questão do tratamento, né? A gente falou bastante da importância da família, mas a escola tem um papel fundamental, porque ou ela joga a nosso favor, no nosso time, ou ela é só gol contra. Sim. Então, quando a gente tem uma criança, né, em tratamento conosco, a gente se coloca totalmente à disposição da escola para poder fazer visitas na escola, orientar esses professores. A gente tem uma AT, né, 2 ATs. Tem acompanhantes terapêuticas, né? AT é acompanhante terapêutico. Então, elas vão até a escola, elas, né, ajudam, dão dicas de como adaptar os materiais, né, e ajustar algumas questões dentro de sala de aula, ambientes muito estimulantes, muito barulhentos, enfim, tem todo um olhar voltado, né, para as necessidades daquela criança. Então, a gente faz esse suporte para as escolas, né? Mas nem todas estão disponíveis, nem todas têm interesse, enfim, daí isso é muito complicado. Então, não existe um tratamento de sucesso se ali aquele lado da escola, que é super importante, a criança passa ali metade do seu dia, ela passa dentro da escola, é o lugar onde ela mais muitas fica. horas, né? É o lugar onde ela mais fica, onde ela mais teria oportunidades de aprendizagem, onde ela mais teria oportunidades de socialização e aí se perde, são horas perdidas, porque aquilo ali não tá legal, né? Então isso é muito triste, muito sério, precisa ser visto assim urgente com outros olhos.
E não é só o estado, é municipal, Sim. é no Sim, geral, né? geral. Tanto públicas quanto privadas. Um exemplo prático, assim, da minha convivência, trazendo novamente, né, o convívio com esse tipo de situação. Eu tenho uma prima minha, ela é mais jovem do que eu, ela deve estar com 17 anos. Acho que ela tá com 17, vai fazer 18 agora. O ano passado, então ela tinha 16, ela estava trabalhando na escola municipal, na cidade ali de Imbituba, e ela era professora 2. Ou seja, ela era aquele jovem aprendiz, fazia aquele meio período ali, e ela não era a professora 2, vamos dizer assim, mas o aluno não tinha, e aí Era quem auxiliar. fazia o auxílio Sim, teve uma pra criança, seleção ano passado, né? e ela, quando ela falou pra mim, eu tava atendendo a menina, eu disse, meu Deus, mas ela nem terminou o ensino médio. Ai. E ela tava fazendo atendimento à criança. Claro, ela não tem culpa nenhuma, Não. ela tá fazendo serviço, ela estava tentando fazer o seu melhor. Mas mesmo assim, ela dizia, ele é muito complicado, ele é muito Imagina. agitado, que não sei o quê. E eu ficava, mas é ruim pra ti, agora imagina pra criança que não deve estar evoluindo nada. Pois né? é. Deve ser Pois horrível. Não sei nem o que situação. comentar. Pois é. Não, uma adolescente, né? É, De uma exatamente. criança. Não sei nem o que comentar. A gente ficou sabendo dessas situações porque tiveram outras, inclusive, que deram muito errado. E eu imagino que no caso como E- esse, ao invés de evoluir, a criança regride nesse caso. Sim, Se sim. desorganiza Agora, muito. no início do ano, no retorno às aulas, eu tô com um paciente de 2 aninhos e foi a primeira vez para a escola. Então, a gente veio já desde agosto, assim, trabalhando, né, muito a questão. Ele não aceitava ficar perto de outras crianças em ambientes barulhentos. Era algo muito desconfortável e esse era um temor da mãe. Como que vai ser agora que ele, né, tem que ir para a escola? Então, a gente começou a trabalhar bastante com ele, preparando. Ele evoluiu lindamente, ele despertou o desejo, assim, pelo outro, pela brincadeira, por estar socializando. Então, ele estava, assim, pronto para ir para a escola. O que aconteceu? Essa mãe não foi chamada, assim, para conhecer a Prof. 2, para contar como que é o meu filho, o que ele precisa, o que ele gosta, o que ele não gosta, né? Que tipo de atividade interessa, que tipo de atividade ele tem, né, receio, não gosta, enfim, isso não foi feito. E aí essa criança então foi para a escola. E aí tem mais isso, assim, nem todos os pais, nem todas as escolas permitem que os pais entrem para acompanhar o filho ali no período de adaptação. Deixa na porta, entrega para a professora, a criança está chorando, vira as costas, vai embora, mais ou menos assim. E com ele, né, teve ali uma tentativa da mãe participar e tal, mas não houve a tentativa da professora em fazer essa aproximação. Ela não sabia como abordar ele muito bem, então o que aconteceu? A criança simplesmente não quis mais ir para a escola. Ela começou a ter pesadelos à noite, dizia escola não, escola não, escola não. E na primeira semana de aula já... A mãe desistiu. A criança que já entrava sozinha na sala comigo, a gente ia para atividades em pátio com outras crianças, regrediu. Nossa. E aí eu tive que construir o meu trabalho de novo. Então, assim, é muito sério. É muito sério. E às vezes o profissional só achou que era frescura da mãe, alguma coisa do tipo, no fim... Isso acontece. Coisa assim. Ali na clínica a gente, para crianças, né, que têm dificuldade de aproximação com outras crianças, a gente tem um espaço externo e alguns momentos do atendimento, muitas vezes a gente vai até esse espaço, né, e encontra outros profissionais com as outras crianças e a gente tenta essas aproximações, né, deles brincarem um pouquinho juntos, né, então a gente vai fazendo essas intermediações para que a criança, nesse tipo de situação, quando for colocada com outras crianças, esteja um pouco mais preparada, né, então a gente tenta também trabalhar essas questões sociais na clínica, né, as acompanhantes terapêuticas que a gente não explicou muito, assim, né, quem é essa profissional, né, então tem a TO, tem a fono, tem a psicóloga, mas tem todas aquelas 10 horas para trabalhar na semana, né? Então, às vezes, a gente não dá conta de atender todas essas crianças com todos esses horários. Então, né, hoje existe a acompanhante terapêutica, que existe uma formação, né, de algumas instituições. Elas fazem essa formação para que dentro daquele plano que a gente falou antes, que a criança tem um plano, a gente tem que executar esse plano, a gente faz a supervisão, né? E para essas acompanhantes terapêuticas executarem boa parte desse planejamento.
Então, elas vão potencializar tudo que naquele plano, né, a gente sugere no plano que a gente passa para elas. Então, elas são nossas super parceiras na clínica para estar trabalhando essas horas extras com as crianças, né? Então, é bem legal a atuação delas, assim. E aí, a gente cria muito essas situações sociais com as crianças, principalmente as que têm social em defasagem, né? Sim. E aproveitando para falar um pouquinho agora sobre o tratamento, né? Ele sempre é medicamentoso ou não? E uma outra dúvida, assim, que eu queria saber da opinião de vocês, que é um assunto que está bem em pauta agora, que é o óleo da cannabis medicinal, né? Inclusive, ano passado estive na clínica, entrevistei o Rodolfo para falar sobre esse assunto. Queria saber de vocês, na experiência de vocês, qual que é a opinião sobre o óleo da cannabis? Tu perguntou ali se o tratamento tratamento é sempre medicamentoso. Primeiro que não existe um medicamento para autismo, tá? Entendendo que autismo não é doença, né? Não existe um medicamento para o autismo. O que existe? Existem medicações que tratam sintomas, né? Como ansiedade, agitação, dificuldade para dormir, né? Dificuldade para se concentrar, enfim, irritabilidade, agressividade. Então, sintomas que vêm aí no autismo, que podem estar presentes ou não, esses sim são tratados com medicação. Mas para aqueles que precisam, não são todos que precisam, tá? Então, existem as medicações alopáticas, né? Que são mais usadas nesses casos. E agora, nos últimos tempos, tem se utilizado bastante o óleo da cannabis, o CBD, né, o canabidiol, que estão aumentando bastante os estudos e estão aparecendo aí resultados bem legais. E na nossa prática, a gente vê que tem crianças que se beneficiam bastante. Não então, são todos, né? Então, mas vai de novo nas particularidades, né? O que serve para um não serve para outro, né? Então, alguns se adaptam melhor à medicação alopática, outros ao óleo, por exemplo, dá super certo. Então, vale a pena, sim. Acho que sim. Não. E tem surgido cada vez mais estudos nesse sentido, assim. E a reação dos pais, assim, quando o óleo é uma opção dada, assim, geralmente é receptiva ou... Antes era mais difícil, até pela questão do óleo da cannabis envolver aí a droga, a maconha, enfim. Então vem ali um preconceito, um estigma, né? E que a gente sabe que não tem nada a ver com a maconha fumada, por exemplo. Sim. Hoje, os pais das crianças autistas estão mais informados, estão mais por dentro, estão aceitando melhor e até buscando, eles próprios, querendo, né? Eu não tentei, será que vale? Tu acha que para tal e tal pode ser legal? Então, assim, eles já estão mais por dentro disso, assim, aceitando mais, né? Essa questão dos sintomas, que são tratados alguns sintomas, né? Pelo que eu entendi, assim, da fala, a questão da ansiedade, gostaria de pegar nesse ponto. Hoje, a questão de crises de ansiedade, a gente vê que aumentou bastante, né? E aí tem vários fatores que envolvem a questão das próprias redes sociais, a velocidade, que parece que o dia cada vez está mais rápido. Mas a ansiedade, ela pode ter alguma ligação com o autismo ou não tem nada a ver? Então, pode ser um sintoma, né? Uma comorbidade, enfim, os transtornos de ansiedade. O transtorno obsessivo-compulsivo, por exemplo, pode acontecer. De modo geral, a nossa população, ela tá mais ansiosa. Sim, pois né? A ansiedade é algo que todos nós temos, né? E ela é natural, é normal. E é bom que a gente sinta ansiedade para alguns momentos da nossa vida. Por exemplo, vou fazer uma prova difícil, né? Vou encontrar alguém que eu quero muito. Então, aquele friozinho na barriga é bom, gravar um podcast. Né? Sim, antes de chegar aqui. Mas agora já passou ansiedade. Já, eu esqueci que tem uma câmera ali, já tomei um balde de café, agora eu lembrei, fiquei nervosa. Então, ansiedade todos nós temos, isso é sadio, ela nos impulsiona, né? O que não é sadio? É quando ela
passa de um nível ali de normalidade aceitável e ela nos traz prejuízos, né? Então, ela nos impede de fazer coisas, ou ela faz com que a gente faça coisas que não deveria fazer, né? Então, essa ansiedade tem que ser olhada. E assim como em qualquer indivíduo no autismo também, isso acontece, né? Os transtornos ansiosos estão ali, a criança que pode ficar mais agitada, que não consegue esperar, né, a sua vez na brincadeira, que tem um impulso, assim, isso pode ser por causa da ansiedade. Então, tem que ser considerado também. E a gente tinha comentado antes que existem pessoas adultas, né, que muitas vezes recebem esse diagnóstico muito tardiamente. É possível identificar alguma característica num adulto que a gente, né, possa ver ele como alguém que está no transtorno do espectro autista? Então, as características entram naquela tríade das mesmas das crianças. Das mesmas. O que acontece, né? Lá ali, pegamos 15, 20 anos para trás, não se tinha esse diagnóstico precoce. Então, ou era tratado outras coisas, né? Como ansiedade, déficit de atenção, depressão, transtornos obsessivos, enfim. E a pessoa vai crescendo, se desenvolvendo na dor, né? No sofrimento, vai indo, né? E vai. Mas sempre com aquela sensação de que algo não tá legal. Algo não tá certo. E hoje a gente percebe muitas pessoas, até pela quantidade de informações disponíveis, né? Que começam a perceber, mas será que então o que eu tenho pode ser autismo? Porque isso eu também sinto, também fico incomodada em lugar muito cheio. E aí a pessoa vai se identificando com algumas características. Então, hoje a gente tem uma busca muito grande de pessoas adultas que estão se percebendo e buscando avaliação. Acho que as questões sociais aí entra forte, né? As pessoas também. Muita dificuldade de relacionamento. Questões sensoriais também, né? Aquela pessoa que tem a gente fala muito agora, teve no Fantástico o caso do filho daquela atriz que tem transtorno de processamento. E a Giovana, que tem transtorno de processamento sensorial. O que é isso, né? Nós aprendemos, todos nós, né? A base da nossa aprendizagem, ela vem através dos nossos sentidos, né? Aquilo que eu vejo, que eu escuto, que eu sinto, que eu provo, né? Isso tudo vai me dando as informações necessárias para o meu desenvolvimento. Então, a integração sensorial é um processo neurológico, né? Que aquela informação que eu recebo do ambiente, aquele estímulo, né? O meu cérebro processa e faz com que eu tenha a resposta adequada. Por exemplo, eu vou pegar o café, eu vou sentir que está quente, tem que esperar um pouquinho, vou esfriar. Essa é a resposta adequada para essa situação. O teu tato, por exemplo. É um processo, né? Neurológico. O que acontece na pessoa que tem o transtorno de processamento sensorial ou disfunções de processamento sensorial, que é bastante comum no autismo, né? Essa informação não vai da forma como tem que ser. E aí a pessoa não responde adequadamente. Então, é muito comum a gente ver pessoas com autismo que não suportam sons altos, barulho de aspirador de pó, tapa o ouvido, crianças em sala de aula que ficam muito angustiadas com o barulho dos colegas, né? Então, a própria questão da seletividade alimentar, crianças que têm dificuldade com texturas, com cheiros, né? Elas não gostam, né? Preferem comer só um tipo de alimento, ou só doce, ou só salgado, ou só alimentos crocantes, ou só comidas amarelas, né? Isso é bem sério, precisa ser muito trabalhado. A questão do processamento tátil também, proprioceptivo, da percepção do corpo, né? Tem alguns que não gostam que chegue perto, que não encoste. Então, assim, tem uma série de questões que entram dentro, né, do processamento sensorial que a gente trabalha e trabalha bastante. Que é bem importante a gente dizer, né? E aí, voltando ao que a gente estava falando, que eu disse que eu falo demais. Eu vou e volto, e o problema é que às vezes eu vou e me perco, né? Onde eu queria ir, eu não volto mais, né? Onde eu queria chegar, o que interessava antes, mas enfim, me perdi de novo.
A gente tinha falado que a gente Déficit de imagina atenção. crianças autistas, mas que Isso, adultos. daí o que os adultos. acontece? Então, eu não consigo usar roupa assim, eu tenho a etiqueta me Etiqueta, incomoda. Eu roupa nunca apertada. gostei, eu fico enjoado quando eu faço tal coisa. Cortar cabelo sempre foi difícil, Cortar parecia que as unhas, doía. E aí a pessoa percebe, então, através desses desconfortos sensoriais, que ela pode estar dentro do espectro, porque o transtorno de processamento sensorial é muito comum. Então, são essas características, assim, que por causa desse conhecimento todo, né, a pessoa vai olhando, conhecendo e se dando conta. E aí, nesse caso, assim, é comum, mas não quer dizer que ela vai ter. Então, por isso que ela deve procurar um profissional nesse avaliação. caso. Né? Exatamente. Então, a gente tem recebido bastante Eu tenho adultos. pavor de etiqueta agora. Se identificou. Porque senão a pessoa bota lá no Google sintomas ou sinais para ser autista. Aí vai aparecer lá que não gosta de cortar cabelo. Então eu sou autista. Não, é comum. É um conjunto de daí é o sintomas, conjunto, né? Ter Um um conjunto sintoma, né? de características. Então. Mas a gente tá junto. Eu corto a etiqueta de todas as minhas roupas. E pior que eu tô colocando a mesma mania nos meus filhos, porque eu corto todas as etiquetas das roupas deles. Eu não tenho problema. Mas isso também é um sintoma também que aparece muito no déficit de atenção e hiperatividade também. Olha só. Mas pode ser só algo aleatório também. Também, pode ser só uma aleatório. maniazinha Não é mesmo. necessariamente um Não, diagnóstico de não. alguma coisa, né? Ainda falando sobre adultos, né? Claro, a gente hoje tem pessoas muito bem sucedidas, né? Não necessariamente a gente tem a comprovação que aquelas pessoas são autistas, vai naquela questão que elas apresentam sinais, mas conseguiram o seu sucesso na carreira, né? Um exemplo de um boato, que até hoje não foi confirmado, né? Hoje muito se levanta, para quem acompanha futebol, O o Messi, por causa de um artigo, uma matéria. Não foi confirmado. Não Ele tem. disse Até que hoje não. não foi Ele disse que confirmado. não. Ele disse que não. E mesmo assim, até hoje, se tu bota na internet, Pois é. Sim, Ainda tem um monte aparece de... que ele é. Isso por conta de uma matéria, na verdade, que foi levantada na própria Argentina, por alguns sinais que ele vinha apresentando. Mas, de igual forma, a pergunta que eu gostaria de fazer para vocês com relação a isso hoje, a pessoa com autismo, claro, dependendo do nível, como a gente falou anteriormente, ela consegue adaptar esses transtornos e levar Ter uma uma vida normal, como qualquer outra pessoa, e ser bem-sucedido no ramo da tecnologia, no ramo das exatas, como um todo, ou no próprio futebol, consegue levar essa vida. E o que ela deve fazer, ou ela ou a família, para ela alcançar esse sucesso, vocês como profissionais, caso vocês... Sei que a pergunta é longa, mas eu gosto de perguntar longa. Eu vi, já vi. Mas A pergunta dele vem 10. 10 numa só. Mas Combo. vocês, assim, como profissionais, aquela criança, ela foi diagnosticada, mas temos esses exemplos de profissionais bem-sucedidos. Como que ela deve trabalhar para ter o exemplo dessas pessoas que têm esses sinais, embora todos não sejam comprovados, mas para chegar ao sucesso nos objetivos dela? Então, começando pelo começo. A detecção precoce dos sinais de risco, independente de fechar ou não um diagnóstico para autismo, suscita a intervenção precoce o mais brevemente possível. Tá? Então, a primeira coisa é assim, tem sinal de risco, está em atraso, não está acompanhando o marco de desenvolvimento, eu não vou ficar perdendo meu tempo pensando se é autismo, se não é, eu vou tratar essa criança. Se for ok, se não for ok também. Né? O mais importante é que ela receba as terapias adequadas para suas necessidades, para que ela se desenvolva da forma mais plena possível e alcance, então, autonomia e independência. Existem casos de crianças autistas que na vida adulta vão necessitar de suporte. A gente tem ali os níveis de suporte, 1, 2 e 3, né? Sendo o nível 1 menos precisa, o 3 o que mais precisa. Então tem adultos que vão ter um nível 3 de suporte para o resto da vida, sim. Assim como outros vão conseguir, né, fazer sua faculdade, criar sua família, ter seus filhos, ser bem-sucedido e podem necessitar em algum momento de algum tipo de suporte. Alguma né? terapia, alguma coisa Exato. assim. Uma medicação. Então, a gente não tem como prever, por exemplo, hoje, atendendo uma criança, não tem como prever se daqui
20 anos ele vai ser um autista de suporte 1, vai ser um super empresário, um ator, o que ele vai ser? Não sei. Mas se ele receber as intervenções precocemente na forma adequada, né, o que é preconizado, a chance que ele tem é muito maior, né, de que isso aconteça. E a gente tem muitos casos de sucesso, muitas pessoas, né, que estão muito bem, que receberam alta de terapia, que estão tocando as suas vidas e está tudo certo, né? Então, o que eu acho mais importante é o diagnóstico, a intervenção precoce da forma que hoje é recomendado. E meninas, com relação esse assunto agora do autismo, ele está sendo representado em cinema, filmes, séries. A gente estava falando do The Good Doctor, né? E queria saber de vocês, assim, até que ponto é bom, porque isso é trazido a público, né? Colocado na luz. Mas, ao mesmo tempo, talvez possa reforçar algum estereótipo, né? Como a gente estava falando ali, que ele é super habilidoso, tem né, um alto QI e tudo mais. Que não necessariamente condiz com a realidade, né, da maioria dos autistas. Mas eu queria saber de vocês, assim, o que vocês acham dessas produções? Eu vejo com olhos positivos, assim, eu acho que traz o assunto, como tu colocou, coloca na luz, né, e desperta nas pessoas que existem, né, essas crianças, elas estão aí, né, algumas com altas habilidades, são super inteligentes, né, algumas não tanto, vão precisar um pouco mais de estímulo, vão precisar de mais reforço, né, mas eu acho que traz o assunto, né, e o assunto ele precisa estar em pauta. O The Good Doctor é uma série, nossa, super em destaque, né? Fora essa, tem algumas outras, Netflix, tu acha várias. Sim. Tem filmes muito lindos também. Advogada Extraordinária. Advogada Extraordinária. É muito legal. Acho que é coreano. Tem uma série também australiana, que é sobre adolescentes em busca de um amor, né? É o amor no espectro. Olha só que interessante. Então, tem uma terapeuta que auxilia, né, esses adolescentes, adultos praticamente já, né? Como que eles vão intermediar esse diálogo. Como que eles vão no encontro. Como que vai no encontro, o que tem que falar nesse encontro, né? Que assunto que eu vou trazer, né? É muito interessante, porque esse em específico, Amor no Espectro, é muito legal, porque não é ator, não são atores. São pessoas autistas. É um documentário. É demais, assim. São pessoas autistas, né, que com o auxílio dessa terapeuta, eles vão em busca de companheiros e companheiras, né? São pessoas interessadas em ter um parceiro ou uma parceira. Então, nossa, é muito interessante, eu super recomendo, assim. Porque te traz outro olhar, né, das dificuldades que eles têm nesse relacionamento de buscar isso, né? E, nossa, eu achei incrível, assim. Claro que o ator é legal, né? O The Good Doctor acho que traz algo bem interessante também. Sim. Mas essa outra série traz bem um realismo, né? É bem legal, né? E acho que também é uma forma de visibilizar essas pessoas de uma forma, como tu falou, realista. Né? Sempre tem o lado bom e o lado ruim, mas eu acho que o lado positivo é maior, né? Eu acho que sim. O lado ruim, por exemplo, do Good Doctor é todo mundo achar que o autista é super, mega, ultra inteligente, né? Que tem altas habilidades. E a gente sabe que não é todos. Ou que só esses que vão se dar bem, que vão conseguir ter uma carreira e que não é também... Né? Sim. Ajuda até na questão dos investimentos, né? Como a gente falava antes, às vezes para ter um investimento tem que ser discutido, tem que ser falado, tem que ser visto pelo poder público, tem que ser cobrado, né? Às vezes se não aparece em lugar nenhum, então, vai acho ficando, que o assunto tem que estar em evidência de alguma forma, né? Eu gostaria de saber de vocês, assim, partindo mais para a parte pessoal, o interesse de vocês como profissionais, eu não sei se quando vocês já entraram no curso de vocês já entraram com esse interesse de auxiliar nesse tipo de tratamento de pessoas autistas, ou se foi algo que foi surgindo de acordo com o tempo. Com certeza. Começa? Não, bom, eu já tenho formação, eu me formei em 2004, então, né, vamos passar na idade, não precisa, né, mas já faz um bom tempo, né, não, na época que eu me formei, o assunto nem era abordado assim de uma forma tão, né,
em evidência quanto é hoje, assim, o número de autistas, inclusive, na época era muito menor, né? Eu entrei na faculdade em 98, imagina, é muito tempo, lá nem se falava, assim, não. O que eu tive de autismo no curso de fonoaudiologia foi mínimo, né? Isso foi crescendo com o tempo, assim, né? Trabalhei com bastante terapia e sempre apareceu né? Um autista e tal, então eu estudava. Mas, assim, acho que hoje, as técnicas, né? Acho que o estudo científico hoje trouxe uma abordagem muito mais específica, muito mais adequada para que a gente realize essas terapias, né? De uma abordagem muito mais correta, né? Mais adequada. Mas não, quando me formei lá, nunca imaginei que a vida me traria, né, essa abordagem tão forte, tão intensa, como que surgiu, né? isso? Foi aqui em Garopaba? Foi aqui em Garopaba, né? Já trabalhei com autistas, claro, mas como eu falei, mais pontuais, assim, né? E aí eu vim morar em Garopaba em 2019 e conheci a Thaís, né, no nosso primeiro local de trabalho. E aí começou a aparecer. A gente brinca que, na verdade, né? O autismo nos escolheu. Nos escolheu, é. Porque, então, eu sou formada há 21 anos também, entrego a idade. Eu trabalhei muitos e muitos anos, sou especialista em saúde mental, trabalhei com psiquiatria de adultos, assim, em casas de longa permanência, instituições de internação. Então, hoje eu vejo quantos autistas passaram por lá e que não tinham o diagnóstico correto. Hoje eu me dou conta disso, mas naquela época não. E, enfim, não me imaginava trabalhando com crianças, né? E menos ainda com crianças autistas. E aí a vida... Eu morava em Porto Alegre, enfim, e a vida acaba dando umas voltas, assim, meio malucas, né? E acabei vindo pra cá. E se vocês imaginassem, eu tinha vindo pra Garopaba uma vez na vida. A segunda vez foi de mala pra morar aqui. E eu vim acompanhar meu marido, que ia trabalhar com pousadas, nada a ver com a área, enfim. Tive meu segundo filho, fiquei um tempinho sem trabalhar e depois, vou me recolocar no mercado. Então, uma clínica multidisciplinar aqui da cidade abriu um espaço para que eu pudesse começar a trabalhar, né? E aí, as primeiras demandas que eu recebi foram crianças autistas. Daí eu disse, e agora, né? Agora eu vou ter que estudar isso aí. E aí eu comecei. E aí, alguns meses depois, chegou a Júlia no mesmo local também. Tinha vindo de Malicuia para cá. Eu tive uma experiência no exterior ainda, mas com audiologia, que não é nem a área de atuação do autismo, né? E daí voltei da Austrália e vim direto para Garopaba. E aí mas eu já conhecia Garopaba diferente, já frequentava Garopaba desde os meus 15 anos, né? Tenho família que mora aqui, então... Né? E essa minha cunhada que me incentivou, vem para Garopaba, tu vai adorar, qualidade de vida, tenho filhas, né? Tinha uma só, agora tenho duas. E ela incentivou, disse, tá, vamos lá. Por que não? Vamos tentar, né? Vamos arriscar a vida em Garopaba. E aí vocês se conheceram nesse espaço. E aí ela chegou, tá chegando sua fonda, daí eu pensei... A primeira coisa que eu perguntei pra ela, tu atende autista? Primeira pergunta. Fez assim... Já atendi, mas posso atender, então tá. E aí a gente começou... Nossa, a gente começou a estudar muito, 2019 foi muito intenso, assim, de estudos. E aí, nossa, a gente foi se especializando, fazendo curso e atendendo mais e se capacitando cada vez mais. A coisa foi crescendo de uma forma, a demanda também, aí as pessoas ficaram sabendo, lá naquele local tem uma fono e uma TO que estão trabalhando, né? E aí começaram a nos procurar. E foi muito rápido, né? E aí a demanda foi de tal forma que a gente também sentiu a necessidade de ter outros profissionais para nos auxiliar, como as acompanhantes terapêuticas, né? E aí a gente pensou, então essa cidade está precisando desse lugar, né? Vamos montar um espaço para isso, né? Pensando em saúde e neurodesenvolvimento e vamos agregar. E aí que a gente montou a Evolve, que é a Clínica Evolve Saúde e Neurodesenvolvimento, né? Fez um ano passado, esse ano faz 2 aninhos. Vai fazer 2 anos agora. E começamos, eu, a Júlia e 2 ATs, né? A Adri e a Lauren já não tá mais com a gente.
E hoje nosso corpo clínico é em torno de 20 profissionais da área. Cresceu bastante. Então a gente tem uma equipe completa, assim, de psicólogas, psicopedagoga, neuropsicóloga, fonoaudióloga, nutricionista, fisioterapeuta, não tem posso esquecer ninguém, psiquiatra, 2 psiquiatras, clínico, terapeuta integrativa. Então a gente tem um time bem completo. E assim, todo mundo que foi chegando foi nessa linha e buscando mais e mais e mais conhecimento, porque é uma área que está sempre surgindo coisas novas. Então a gente tem que estar sempre se atualizando. Então, esse é o nosso foco e cada vez mais a gente corre atrás. Né? Cada dia vem pesquisa nova, né? Mas foi assim, o autismo que nos escolheu, porque não, se perguntasse lá pra Thaís que se formou, nunca tinha passado na minha cabeça. Quando eu vim pra Garopaba, nunca tinha passado na minha cabeça. Já tinha trabalhado, sim, já tinha, mas não dessa forma, não com tanta intensidade, tanta paixão, e a gente se apaixona, tá? A gente acaba... diz, né, a mosquinha que picou e a gente se apaixonou por isso, né? E a gente... Nossa, é um trabalho muito lindo, assim. Muito lindo. Muito Não, mesmo. é incrível a dedicação de vocês e eu imagino que deva ser muito satisfatório também para vocês poder fazer esse acompanhamento na vida dessas pessoas, né? Tu realizar mudanças, né? E tu vê o desenvolvimento dessas crianças, o quanto tu vai facilitando a vida dessas famílias, né? Tu vai acolhendo, tu vai trazendo informação, tu vai ajudando, dando norte. Porque muitas vezes essas famílias chegam pra gente completamente perdidas. Eu tenho um diagnóstico. E agora? Ele é autista, eu não sei nada sobre autismo. Nada. O que eu faço? Às vezes as mães, a primeira consulta é lágrimas. Sentam e choram. E aí aquele acolhimento ali é fundamental. Então, muito mais do que um protocolo, né? A gente tem tudo isso, claro que tem. Mas o primeiro atendimento, a gente sempre foi muito forte nisso, assim. É acolher, é dizer para essa mãe que vai dar tudo certo, né? Acredita, teu filho tem um diagnóstico, mas antes disso ele é uma criança, como qualquer outra. Ele vai ser sempre o fulaninho, né? Nós vamos agregar coisas à vida dele, nós vamos te auxiliar nesse caminho, vamos junto. A gente dá as mãos e vamos lá, sabe? E isso faz muita diferença, né? Eles se sentirem seguros de que tá em boas mãos, né? E o nosso atendimento ele é de muito afeto, assim, né? Claro, tem... A ciência traz, né? A ciência traz muito, assim, a teoria, né? De tu aplicar muito as técnicas, né? Mas... Toda técnica que é aplicada com amor, com afeto, a gente ainda vê... Floresce. Floresce muito mais, né? A gente vê... E muitas famílias estão com a gente desde o início, assim, desde quando a gente começou na nossa jornada. Porque isso que a Júlia traz, né? A gente, quando a gente começou, nós não éramos as experts em autismo. E a gente sempre deixou isso muito claro, de forma muito humilde. Olha só, eu estou estudando isso, mas eu quero que tu saiba que eu vou fazer o meu melhor. E a gente sempre fez. E assim, com muito amor, porque a gente entende que o ser humano que está nos buscando, ele não está nos buscando porque está tudo lindo e maravilhoso na vida dele. Ele está sofrendo, né? E muitas vezes ele nos traz a joia mais preciosa da vida, que é o seu filho, né? Para que a gente trabalhe. Então, assim, nossa, isso tem um peso, um valor tão grande. E aí essas famílias compraram isso junto conosco, assim, e a gente vem crescendo todos juntos, assim, a gente fala, hoje a família evolve, porque a gente vem crescendo todo mundo junto, né, se desenvolvendo, aprendendo, ensinando, e isso é muito bom, e com muito amor, assim, eu acho que esse é o diferencial, que faz dar certo, né. Thaís, Júlia, foi um prazer a conversa com vocês. Jura? Esse segundo bloco mesmo passou rapidíssimo. Foi um prazer que a gente secou a garrafa de café. Obrigada, Dudu. Obrigado, Dudu. Não vai sobrar pra ti, Dudu. Pelo que sobrou aqui, não sobra pra ti. Dudu é o nosso... Eu ainda fiz a educada. Eu disse, não, Dudu, não precisa passar café. Imagina. Mas muito obrigado, foi um prazer trazer aqui prazer vocês. Prazer foi nosso. Obrigada pela oportunidade, pelo espaço, né? A gente ficou bem feliz. Agora eu gostei. Agora relaxaram. Pelo profissional que vocês mostraram, principalmente pela especialização que vocês trabalharam, como você disse, né? No início lá pouco se tinha pesquisa, falava-se pouco sobre o assunto, mas foram a fundo, pesquisaram e hoje
dá para se dizer que são especialistas no assunto, né? Então, agradeço muito a atenção de vocês hoje, a participação aqui no Estúdio 1. Com certeza, o público que está assistindo gostou muito. Ai, tomara. Seja pelas Tomara. plataformas. Reforço aí, muito obrigado mesmo. E quem sabe até uma próxima a gente se aprofundar um pouco mais ainda Então, nesse assunto. Com Deixar certeza. para Legal, Clara para vai ser um finalizar o nosso Bom, Estúdio 1. meninas, é isso que a gente queria agradecer a presença de vocês. A conversa foi incrível, bom. né? Acho que eu aprendi muito, imagino que o Vini também. Tirei várias Que dúvidas bom. aí. Que bom. É, e parabenizar vocês também por esse trabalho, que com certeza é lindo e já Obrigada. deve render muitos frutos aí. É, bem gratificante. Legal. Muito obrigada. Muito obrigada. Obrigada, gente. Então encerramos aqui o Estúdio 1 para você que está assistindo pela TMW Pix, CDN TV, NX Play e Gigo TV. Até breve. Tchau, tchau. Tchau, tchau.